DC e Marvel na literatura, né? A decisão das editoras em lançar alguns livros de seus personagens. Comentarei sobre isso após a vinheta. Fala pessoal, aqui é na área, galera, com mais um vídeo. Como eu tinha dito, no vídeo chamado vamos falar sobre livros da Marvel e livros da DC Comics, né, galera? É interessante quando você vê os personagens de ambas as editoras sendo trabalhados em outras mídias e outros formatos. Geralmente é muito legal você ver o Batman, o Hulk, né, o Wolverine, o Homem-Aranha, o Super-Homem trabalhados em outras, né, mídias que não só os quadrinhos. Você tem aí os seus filmes, desenhos animados, né, animações aí, videogame e também, por que não, na literatura, nos livros, o que eu acho bem interessante quando é na literatura, porque vai muito, né, muito ali da competência dos autores, como é que eles vão descrever esses personagens, esses heróis, sem perder a essência deles, né? Como é que vai ser a descrição desses personagens, como é que eles vão realmente transpor esses personagens tão assim apegados ao visual, você tendo ali recursos apenas textual, no caso um livro, tá? Então, galera, aqui nesse vídeo eu vou mostrar dois livros que eu tenho, tanto um da Marvel como da DC Comics, que são excelentes exemplos, como também vou aqui pontuar negativamente uma decisão que a Marvel tomou aí tem um tempo, né? E vou explicar o porquê disso. Primeiramente, já digo que é muito favorável, muito positivo você ter livros de personagens da DC e da Marvel Comics, né? Como eu falei, você explorados assim esse personagem de outras maneiras, né? Porque afinal de contas a literatura também pode explorar personagens de outras formas aí, com outro recurso. Então, o que é muito positivo aqui? Por exemplo, esse livro aqui, Os Últimos Dias de Krypton, escrito por Kevin J. Anderson. Livro excelente, até onde eu li, não terminei de ler ainda, tá? Eu estou lendo esse livro e, cara, do que eu já li nesse livro, eu estou gostando demais. Tanto da forma como o Kevin J. Anderson ele escreve, ele tem uma ótima escrita, uma boa narrativa, ele consegue descrever muito bem tanto a questão do cenário de Krypton, desenvolver os personagens, demonstra muito conhecimento dos kryptonianos. E o mais interessante, pessoal, pelo próprio título, né, que é Os Últimos Dias de Krypton. Aqui o Kevin J. Anderson ele aproveita esse caráter misterioso do planeta Krypton, né? Porque afinal de contas, nos quadrinhos, se não me engano, Krypton não foi muito bem explorada nas histórias, né? Sempre tem uma história ou outra que aparece Krypton, mas nunca tem tanto detalhe, nunca é tão bem explorada mesmo, né? Essa realidade kryptoniana, esses kryptonianos, esse mundo kryptoniano, planeta Krypton, melhor dizendo, né? A gente sempre tem lembrança de Krypton justamente em seu último dia, que é quando Jor-El, né, o pai do Superman, e a Lara, a mãe do Superman, eles estão lá colocando seu filhinho, né, numa cápsula e mandando ele para fora antes que o planeta exploda, né? A gente conhece tipo o Krypton em seu último dia, né? O seu dia derradeiro, os leitores conhecem Krypton. E claro, dali para cá, uma história ou outra, você vai ter histórias de Krypton envolvendo Krypton, em Krypton. Mas aqui, galera, o foco é justamente nos kryptonianos e na Krypton muito antes do seu, né, da sua explosão, né, cara? Né? Então, isso aqui eu achei muito interessante, gostei muito da ideia do Kevin J. Anderson, porque ele aproveita esse vácuo, vamos dizer assim, e ele demonstra conhecer muito bem o que ele está escrevendo. Realmente você aqui vai se deparar com o Jor-El em sua fase jovem, né? Ele conhecendo a Lara, eles começando um relacionamento, já mostrando a complicada relação que os kryptonianos têm com a tecnologia. Mesmo Krypton sendo um planeta muito avançado tecnologicamente, eles têm um governo, né? Eles têm vamos dizer assim, um conselho que é um tanto quanto retrógrado, é meio avesso a avanços, né, ao progresso científico. O que o Jor-El representa, o Jor-El é um cientista muito determinado, obcecado por descobrimento, obcecado por experiências. Então já mostra, né, o quanto que o Jor-El vai enfrentar dificuldades com esse conselho, esse governo que é um pouco avesso ao avanço da ciência, mesmo sendo um planeta muito avançado cientificamente. Então isso demonstra o quê? Que o Kevin J. Anderson, cara, é um cara que conheceu muitos personagens, leu muita coisa de Krypton nos quadrinhos, né? E ele formulou essa história muito legal aqui. E o que é melhor, pessoal, isso aqui foi feito só em livro. Isso aqui é uma história inédita, escrita pelo Kevin J. Anderson, e podia ser muito bem quadrinizado isso depois.
né? Então é uma história que eu achei muito legal, porque realmente eu sempre tive curiosidade em saber mais sobre Krypton. Eu acho uma ideia fantástica esse planeta Krypton, eu sempre me interessei muito por isso. Sempre fiquei assim curioso com detalhes dessa civilização tão avançada e tal, né? E aqui o Kevin J. Anderson também trabalha a Lara, uma personagem que ele desenvolve muito bem, que é a mãe do Superman, né? A esposa do Jor-El. Ele trabalha muito bem também o Zor-El, que é o irmão do Jor-El, né? O Zor-El é o pai da Supergirl, né? O pai da Kara. E ele trabalha uma rivalidade saudável entre o Zor-El e o Jor-El dentro da ciência. Ele também desenvolve aqui muito bem o General Zod, né? O General Zod ele trabalha aqui também em sua juventude, porque todo mundo aqui tá novo ainda, né? O Jor-El ainda vai começar o relacionamento dele com a Lara, né? Tem também o pai e a mãe da Lara, que são bem interessantes também na história. Tem aqui os ancestrais do Jor-El, né? Que fazem parte de uns exércitos que fizeram história dentro do mundo de Krypton. E o General Zod, como eu falo aqui, pessoal, já é demonstrado a sua cobiça, né, por poder, a sua ambição sem freios, né, a sua ética distorcida, né, o seu comportamento preconceituoso e beligerante, é um cara belicoso, sempre foi voltado à violência e ao jogo sujo, né? Então ele também trabalha muito bem aqui, e o próprio Zod, né, o General Zod, que desenvolve muito bem aqui em sua juventude, né, o seu caráter altamente belicoso e tirânico, né? E o confronto que ele vai ter com o Jor-El, que representa a ciência, né, o conhecimento. É muito legal, essa história aqui é muito boa, tá? Até onde eu li, tá sendo fantástico, impressionante como o Kevin J. Anderson ele consegue, vamos dizer assim, descrever muito bem os cenários, como ele realmente tivesse lido as histórias e captasse o visual, a arquitetura de Krypton, a geografia de Krypton, a sua topografia, os seus relevos, os seus contornos. Ele consegue escrever muito bem, cara, isso aqui, né? É muito legal. Agora, indo para a Marvel, com outro exemplo bom, nós temos aqui Homem-Formiga, Inimigo Natural, escrito por Jason Starr. Mais uma vez, também é uma história inédita, né? Uma história que não veio dos quadrinhos. Ela é uma história que feita apenas em livro. Jason Starr escreveu essa história, que eu também acho que podia ser quadrinizado isso. E aqui o Jason Starr, pessoal, ele escreve o Homem-Formiga do Homem-Formiga Scott Lang, né? Aqui ele escreve Scott Lang, desenvolve muito bem a relação do Scott Lang com a sua filha Cassie Lang, que é uma adolescente curiosa, né? Uma adolescente um pouco inquieta, né, cara? Bastante difícil, assim, de lidar com a obediência, em certos casos. Não que a Cassie Lang seja uma personagem chata, não é isso. Mas ela tem aquela, né, aquela curiosidade do adolescente ali, aquela orgulho, né? Então ele trabalha muito bem essa relação pai e filha aqui. O Scott Lang, nessa história aqui, ele está numa nova fase da vida, com um novo emprego, né? Iniciando um novo relacionamento com uma outra mulher e tal, né? Que ele estava o tempo todo solteiro, né? E também ele está meio que, vamos dizer assim, confortável com sua posição de Homem-Formiga, né? De ter ajudado os Vingadores, ter ajudado os super-heróis. Ele realmente foi meio que, vamos dizer assim, adotado, entre aspas, pelo Hank Pym, que é o primeiro Homem-Formiga, o qual o Scott Lang tem muito respeito pelo Hank Pym, ter lhe dado uma segunda chance, né? Ele, através desse uniforme Homem-Formiga, a confiança que o Hank Pym depositou no Scott Lang foi uma renovação, né, de sua autoestima e tal. Então isso aqui é muito legal, uma história muito boa que envolve aí porque o Scott Lang, para quem não conhece, ele era antes disso tudo, ele tinha sido preso, né? Preso por roubo, furto. Ele era um cara que invadia lugares e furtava, roubava, né? Ele teve uma vida criminosa aí, mesmo sendo um cara muito inteligente, trabalhava com eletrônica e tal, mas ele se envolveu no crime por desespero, né? Tava com a filha para criar, pouca grana, enfim, entrou na vida do crime aí e foi preso, pagou a pena, né? Pagou a sua sentença e ele foi liberado. Só que aí ele tem, né, conhecidos do crime, né? Tipo, ex-parceiros dele, cúmplices dele, que já na primeira cena aqui do livro já mostra uns caras fugindo num túnel escavado dentro da prisão lá, eles escavando um túnel e saindo fora. E um desses caras aí era um dos cúmplices dos crimes do Scott Lang, né? Que vai atrás do Scott para tirar alguma satisfação, meio que tentar atrair de novo o Scott Lang para a vida criminosa. Aliado a isso, outras reviravoltas e outros perigos que rondam, né, mais uma vez, o Scott Lang. Até mesmo um perigo esse representado pela curiosidade da Cassie. A Cassie Lang, dado momento, ela se interessa pelo uniforme. Ela descobre que o pai é Homem-Formiga, né, que tem aquele uniforme que encolhe. Então ela se sente muito atraída, né, e tentada a vestir aquele uniforme. Então ela usa o uniforme de maneira meio desastrosa, o que é muito perigosa. E o Scott Lang sabe disso. Então tem toda uma correria aí para o Scott Lang encontrar a filha que estava usando um uniforme do Homem-Formiga.
E é assim, é uma história que tem uma coisa meio cômica, assim, né, com atenção. Tem também um suspense policial, porque o Scott Lang está sendo visado por antigos parceiros do crime, né, já que ele agora está com uma vida, né, enfim, renovada, né, cara, e se restabeleceu na sociedade e tal. Muito boa. Aqui também tem um trabalho gráfico bem interessante, por exemplo, eu gosto de que os capítulos, eles têm como se fosse uma lupazinha, vou mostrar aqui. As lupas, elas, aqui ó, as lupas elas marcam os capítulos, ó, a lupa de aumento, né, eu acho bem legal isso. Também tem tipo umas formiguinhas que andam pelo livro, né, se vocês reparam que tem uma formiguinha no livro. Não é uma frescurinha, mas eu gosto disso, tem umas formiguinhas pelo livro, né? Um detalhezinho, um gráfico interessante, mas que eu acho que legal, né? Dá uma diferenciada aí no trabalho gráfico, tá? Isso quando eu pensei que até era uma formiga de verdade aqui, eu tentei fazer assim, não era a formiga impressa aqui, né? Então bem legal, galera, esse aqui é um livro muito bom. O trabalho gráfico também do Últimos Dias de Krypton, bem legal. Eu não gostei do nome Krypton nesse verde aqui, muito chamativo, às vezes é difícil de ler esse nome aqui, né? Mas a capa prateada, o símbolo do Superman cinza aqui, o cinza grafite, eu achei lindíssimo a capa. Aqui a lombada dele aqui, bem legal, com o símbolo verde, né? Mas muito bom também. Aqui, se não me engano, nos capítulos do livro, do Último Dia de Krypton, tem como fosse o nome, o capítulo 19 embaixo, eu acho que está escrito em kryptoniano aqui, ó. Aqui, capítulo 19 embaixo está em kryptoniano, acredito. Então legal também, né, esse cuidado, né, que eles têm com isso, né, detalhes assim que tentam jogar o leitor ainda mais, né, dentro da história, né. Agora, pessoal, isso aí são exemplos positivos, né, que eu estou separando para vocês aqui. Dois livros muito bons. O Último Dia de Krypton não estou terminando de ler, até agora o livro não me decepcionou, o livro não é chato, pelo contrário, o livro é muito bom, tem um ótimo ritmo, uma boa narrativa do Kevin J. Anderson, e o Inimigo Natural de Jesus Star é uma ótima história do Homem-Formiga, que poderia ser quadrinizada também, tá? Agora, pessoal, vamos um exemplo ruim que eu vou no caso, só colocar para a Marvel. É que a Marvel tem até aqui, na orelha do livro do Homem-Formiga aqui, ó, tem uma coleção, né, de livros da Marvel, né? Então, pessoal, uma coisa é, como esse aqui do Jason Starr e esse aqui do Kevin J. Anderson, uma coisa são histórias inéditas, né? Histórias do personagem escritas no livro, mas que você não tinha isso antes no quadrinho. E você pode quadrinizar isso depois. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Outra é o que a Marvel fez, que é pegar clássicos e histórias já consagradas, histórias populares dos quadrinhos e trazer isso para a literatura. Eu acho que isso aí não é interessante. E vou explicar isso de maneira bem simples, cara. Se a ideia da Marvel... E por que eu digo só a Marvel? Porque eu não vi isso a DC fazendo. Eu não vi a DC, por exemplo, pegar histórias consagradas e clássicas da editora e jogar isso e transpor isso para a literatura. Eu nunca vi, por exemplo, um livro aí da Crise Infinita das Terras. Nunca vi livro disso. Nunca vi livro de Batman, Cavaleiro das Trevas, né? E nunca vi livro do Super-Homem, os últimos dias, o que aconteceu, a Homem de Aço. Eu não vi a DC pegando seus clássicos e transpondo para a literatura. Não vi isso. Já a Marvel, como mostrei aqui, tem até, né, coleção, né, de livros aqui. Você tem já em formato de livro Guerras Secretas, Guerra Civil, Homem-Aranha, Última Caçada de Kraven, X-Men, Dia do Futuro Esquecido, Wolverine Arma X. São histórias bem consagradas, muito populares no meio dos comics, né? Até clássicos aí dos HQs da Marvel, você viu agora, né, sendo transposta para a literatura. Isso, na minha opinião, não serve nem para o leitor de quadrinhos, que já é fã da editora, nem para leitores de livros, pessoas que são mais ligadas à literatura e não são muito adeptas dos quadrinhos. Por que eu digo isso? Primeiro, que quem gosta de quadrinho, né, ele já está satisfeito com o quadrinho. Quem tem, por exemplo, vamos lá, quem tem Guerras Secretas, o quadrinho clássico, não vai querer comprar essa história em livro, cara. Porque a história tá muito boa ali, a história tá muito de bom tamanho, bem feita, ótima nos quadrinhos. Porque você vai querer comprar isso em livro? Eu acho que ninguém vai comprar isso já conhecendo a história, já tendo lido a história nos quadrinhos, cara. Eu acho que o leitor do quadrinho não vai comprar isso. Até porque às vezes o leitor do quadrinho, às vezes não quer muito ler um livro, né? Ele prefere o quadrinho, tem isso também. Claro que muitas vezes é o contrário, muitas vezes, ao contrário não, né? Muitas vezes o leitor do quadrinho também lê livro, né? Eu sou um desses. Eu leio quadrinhos e leio livro também. Eu gosto muito de literatura. Até escrevi um livro em 2013, eu lancei, e mais pra frente, que é o Reino Rivais, né? Um livro de fantasia medieval. E mais pra frente aí farei um vídeo falando sobre esse meu livro, tá? Que eu lancei em 2013. Tô até escrevendo os outros ainda.
Então, galera, e agora indo para o leitor, né, o cara que gosta de livro, o pessoal mais de literatura mesmo, que é mais assim, adepto da literatura e não é muito ligado em quadrinhos, eles não vão se interessar porque, na verdade, esses aí, a maioria não ligam muito para super-herói. Então não é um formato que vai atrair eles para ler esses personagens, né? Geralmente esse pessoal que lê mais livro, né, da literatura, eles leem até mais quadrinhos alternativos, porque eles geralmente não gostam muito de quadrinhos super-herói, do mainstream. Tem muito isso, cara, tem muito disso. Então não vai ser porque tá em livro a história que eles vão se interessar por ler a história desse personagem que ele nunca ligou muito, porque agora tá em formato de literatura, cara, em formato de livro. Eu acho que é por aí que vai atrair, né? E isso não vai funcionar, repito, pro cara que já é fã do quadrinho. Ele não vai comprar essa história em livro. Por exemplo, eu nunca ia indicar a pessoa para ler um livro de Guerras Secretas se tem o HQ original do Guerras Secretas. Não vou, nem Guerra Civil também. O cara que lê Guerra Civil, eu não vou indicar o livro para ele, vou indicar a HQ. A HQ original, tem a história lá muito bem contada, cara, perfeita em si mesma ali, sem tirar nem pôr. Para que o cara vai pro livro? E eu repito, o cara que já é mais de ler livro, não gosta muito de HQ, geralmente não gosta muito dos personagens de super-herói. Não gosta muito de super-herói. Então ele não vai se interessar só porque o super-herói está agora em formato de livro e não em quadrinhos. Então eu acho que foi uma opção aí da Marvel que não entendi, eu acho que não vai ter muito efeito. Agora eu repito, isso não quer dizer que não seja interessante trabalhar os personagens de ambas as editoras em formato de livro, como foi esses casos que eu mostrei. É legal você ter até um livro bom também do Batman, que eu não comprei, mas tenho vontade de depois, mais pra frente, comprar esse livro, né? Que é o Wayne de Gotham. O Wayne de Gotham, acho que do autor, não sei se foi um autor Tracy Hickman, sei lá. Hickman não, não é do Hickman, né? Mas assim, é um livro chamado Wayne de Gotham, né? E eu me interessei para comprar esse livro, não comprei na época. Mas assim, quando é histórias assim que são inéditas, feitas apenas ali no livro, e você pode depois quadrinizar, isso é outra coisa que eu acho que é muito acertado. Agora, pegar uma história muito conhecida do quadrinho e jogar para livro, cara, para atrair leitor de livro que não é muito ligado em quadrinho, eu acho que não vai funcionar. E nem o cara que já é do leitor daquela HQ vai comprar no livro, porque já tem história em quadrinho, cara. Não tem para que ele comprar o livro lá. Então, pessoal, eu acho que isso foi realmente uma decisão da Marvel que eu não entendi. A DC Comics, eu nunca vi nenhum clássico dela transposto para livros. Não conheço, se tiver, acho que também está errando. Mas é isso, galera. Mas eu indico aqui, tá? Tanto Homem-Formiga Anime Natural, mas principalmente Os Últimos Dias de Krypton, escrito por Kevin J. Anderson, tá? Muito bom. O Wayne Gotham também, quando eu conseguir comprar, vou ler aqui, vou fazer aí uma resenha, quem sabe, tá? Então, pessoal, quem gostou, galera, dá aquela curtida aí, tá? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com as minhas amigas e até o próximo. Aguiar, tenho que falar, galera.